Bom, eu quero abrir o programa hoje e gostaria que o nosso repórter Marcelo Bonha já ficasse preparado para trazer os detalhes, viu, sobre aqueles dois jovens, um 18 anos, outro menino menor, 14 anos, que acabaram no dia anterior praticando aquele assalto, tá bom? E no sábado para domingo acabaram capotando aquele carro ali na 36, na continuidade da Avenida 36. Mas eu queria colocar esse assunto no mesão para a impressão dos nossos companheiros. Porque veja bem vocês, Júlio Antônio e o Fernando e o Ernesto, enquanto não se encontrar uma forma menos complacente para lidar com tais absurdos, vejam vocês, o discurso fácil dos oportunistas, esse discurso continuará ganhando força. Aí você me pergunta, mas onde é que você quer chegar? Eu explico. A cidade inteira, Júlio Antônio e o Fernando e o Ernesto, acompanhou pela oportuna cobertura do nosso repórter, o Ed Júnior, a espalhafatosa ação praticada por dois assaltantes. Um deles, menor de idade, 14 anos, e o outro, 18 anos. Assaltaram na madrugada anterior, na madrugada de sexta para sábado, e barbarizaram as vítimas, clientes de uma pizzaria, fugindo e levando não só um carro Fox, com o qual ele sofreu no acidente, mas também levaram uma moto, e depois nós fizemos uma história que o nosso companheiro Marcelo Bonha vai contar. E na noite seguinte, na noite de sábado para domingo, aprontando pela cidade, os assaltantes capotaram o carro levado no assalto. E agora você me pergunta, mas daí o que aconteceu? Horas depois, o assaltante maior, ele acabou sendo enquadrado e recolhido, e o menor entregue de bandeja aos pais ou responsáveis. Então, essa complacência, aí que eu digo a complacência, ao menor que pratica um crime tão grave como esse, é que dá força ao oportunismo de beligerantes com o discurso fácil de arma na mão, aquelas histórias que acabam facilitando as eleições desses negacionistas, dessas pessoas que certamente não têm muito raciocínio, né? Então é isso aí. O discurso beligerante, ele ganha força em função dessa complacência que nós estamos vendo, desse comportamento. Então nós não podemos mais continuar dessa forma, com esse comportamento. Porque não há justificativa, vejam vocês do mesão, capaz de convencer quem quer que seja que os responsáveis por esses menores, ou responsável pelo menos pelo menor de 14 anos, vão reconduzir da noite para o dia esse menor para outro caminho que não seja o caminho da delinquência. Então é isso que eu quero deixar para vocês expressem na mesa. Essa complacência com menores que praticam crime, então essa complacência acaba dando força aos beligerantes, é o discurso fácil, né, para eleger muita gente que hoje está no Congresso, está no Senado, está na Câmara Federal, está nas Assembleias Legislativas, tem câmaras municipais. Com esse discurso fácil, tem que matar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por quê? Por causa de leis vagabundas como essa. Tá bom? Ninguém quer que coloque o menor num paredão e mate-o. Tá bom? Mas depois de praticar um crime que o menor praticou, agora não pode ser possível que você pegue esse menor e entregue de bandeja para a família. Se a família não conseguiu conduzi-lo até agora, você acha que da noite para o dia vão conseguir mudar a condição ou a condução dessa questão? Ou dar ao filho aquilo que ele precisa para ser reconduzido ao caminho certo? Não, não pode. Nós temos que ter aí uma outra forma de lidar com menores que praticam crimes como esse. O que nós não podemos é usar essa complacência para dar, inclusive, munição para essa gente que se elege facilmente com discurso beligerante, com discurso fácil. Então, Luiz Antônio, esse é o meu pensamento. Eu não sei o que vocês pensam aí, porque essa complacência tem que acabar. Porque, volto a dizer a você, está sendo altamente prejudicial, facilitando a vida para a eleição de vagabundos, de ordinários, com discurso fácil. É a minha opinião. O que nós não podemos fazer é ser complacentes com um crime como esse. É a minha opinião. Pois não, está com vocês. Bom, Madalena, o discurso fácil se prolifera porque também há uma ausência total de ideias e ações do Estado, né? O Estado se omite, as medidas são de fato insuficientes para dar conta do problema, isso é facilmente diagnosticável, e aí o discurso que sempre oferece a solução fácil é contra o medo que a população tem, porque no limite o que a população sente disso tudo é um sentimento de impunidade e amedrontada pelas barbaridades que ela assiste. Aí ela se apega àquilo que se apresenta, né? Mesmo não tendo resultados também, né? Muito mais discurso do que prática, né? A verdade é uma só, Madalena. Em qualquer outra situação, sendo esse comparsa maior de idade, ele também seria enquadrado, não é?
Se eu tô no carro do Fernando Ferreira de carona e ele é encontrado ali com droga, até eu explicar que focinho de porco não é tomada, eu tô enquadrado junto. Agora, quando é menor de idade, se limita a isso. Não, os pais foram comparecer na delegacia e foram liberados. Eu tô para dizer, Madalena, tô quase defendendo uma ideia aqui que é evidente que ele devia ser encaminhado para uma unidade de recuperação, apesar dos problemas que ela tem, mas o pai devia sempre ser punido. Não punido, vai para cadeia não, mas olha, o senhor vai ter que fazer alguma coisa, prestar serviço comunitário, vai ter que ter algum tipo de sanção, de limitação para o pai, cujo menor de idade, cujo filho se envolve em ações criminosas. Porque é muito fácil também para alguns pais, né? Você pega o histórico desses garotos, e eu vou chamar aqui pela condição de menor de idade, não por serem bonzinhos, né? Sabe, o pai, é muito difícil, sabe, eu não dou conta dele, sabe como é que é, eu sou separado da mãe, eu pago a pensão. É muito cômodo para alguns pais botar filho no mundo, pagar uma pensãozinha, olha lá se paga, e sabe, deixar o problema para a sociedade. Tá na hora de cobrar, não da mãe, porque a mãe já tem muita carga moral pesada em si, mas dos pais. Menorzão aprontou, o pai vai ter que se apresentar na delegacia, vai ter uma sanção para ele também, que tá muito cômodo também botar filho no mundo e não assumir as responsabilidades. Educar não é fácil, não. Está na hora da gente mudar a legislação, Madalena, porque uma pessoa... Hoje a gente tem uma espécie de nota de corte. Não interessa se o cara roubou uma laranja, matou 5 pessoas, se ele tiver 17 anos e 364 dias, ele é um anjo. No dia seguinte, à 00:01, ele vai virar um monstro, ele tem que ser preso, ele tem que ser combatido. A gente tem boas ideias por aí no mundo. Eu me lembro muito de um caso na Inglaterra, onde 2 crianças de 10 ou 12 anos, que tiveram, obviamente, as suas identidades preservadas, elas foram, sofreram o processo porque tinham matado uma pessoa. Então era um crime extremamente grave e elas sabiam que era uma coisa que não era correta. Então a gente deveria ter uma escala para cada tipo de crime. Você não pode tratar todos os crimes com a mesma nota de corte, com a mesma severidade. E é óbvio que você tem que proteger a criança, e eu não estou advogando que se coloque criança na cadeia, mas que ela entre num programa de proteção ao delinquente, alguma coisa onde você, sei lá, mude a identidade dela, ela possa ser reeducada e reinserida na sociedade. Está muito claro que do jeito que está hoje, o pessoal usa os menores de idade como laranja, entendeu? Nós estamos aqui, nós somos 50 pessoas, 49 adultos, mas quem dirigiu o carro, quem fez toda a maldade, foi esse cara aqui que tem 17 anos e 6 meses. Isso é inaceitável, está fazendo a sociedade idiota, está na hora de a gente repensar como a nossa lei é aplicada. Pô, eu acho que já se fez muita coisa, viu, Madalena, na questão do menor, pois não. Não, só queria dizer a você, né, que também, viu, temos que colocar aqui a complacência também do delegado, né? Porque o delegado ele pode muito bem reanalisar a questão e não entregar o menor para o pai. O pai está aqui, mas esse menor praticou um crime muito grave, sabe? O Marcelo Bonhola vai contar a história para vocês. Vocês vão ver que depois de assaltar, né, Fernando? Eles praticaram, eles fizeram aí ameaça ao dono, estava com uma moto, eles levaram não só o carro, mas levaram uma moto também, tá bom? E aí começaram a ameaçar as vítimas, tá bom? Que queriam dinheiro para devolver a moto. Quer dizer, são realmente profissionais já com 14 e outros 18 anos. Agora, a polícia entrega para o pai de manhã porque o pai está aqui? Não. O pai está aqui, vai assinar um termo aqui de responsabilidade que nós estamos enviando seus filhos para a Fundação Casa, porque é lá que ele tem que ficar. Ele não vai ficar na rua, não. Porque ele vai pensar que tudo é muito fácil, Fernando. Que quer dizer que eu passei, depois de fazer tudo aquilo, eu passei aqui pela delegacia e o delegado entregou-me para o meu pai? Não. Isso está errado. O delegado foi complacente na minha visão. A não ser que tenha alguma coisa que impeça de mandar esse menor para uma casa onde ele possa receber um corretivo. Pois não, Fernando? Madalena, eu acho que o que falta no Brasil é a questão dos exemplos, né? Infelizmente, os exemplos são extremamente negativos. Existe uma expressão que muitas vezes é utilizada por esses próprios menores e ações como essa que aconteceram até acabam respaldando esse tipo de fala. A fala é mais ou menos assim, não dá nada. E eu acho que, infelizmente, a gente está cultivando esse tipo de situação. Tem que dar alguma coisa. Se você não pode, de repente, em função de uma legislação um pouco mais permeável, fazer alguma coisa contra esse menor, eu acho que você pode fazer alguma coisa sim, existe encaminhamento nesse sentido, mas também sou favorável a que você coloque nesse meio aí a família, porque é justamente a família que vai retirá-lo nesse momento onde o menor foi apreendido, porque o menor não pode, de repente, em outras condições, utilizar um outro nome. O Brasil carece
de ideias um pouco melhores. Infelizmente, a gente não tem. O Ernesto cita legislação fora do Brasil. Eu só queria dizer que muitas vezes lá fora, vou pegar os Estados Unidos como exemplo, o menor ele pode ser muitas vezes julgado como menor e julgado como adulto, ou seja, dependendo da condição e do crime que ele pratica, ele pode ser julgado em condição totalmente diferenciada. Exemplo, o Brasil não tem. Marcelo Bonha vai contar a história para você que pegou o bonde andando, né? Então você não sabe o que aconteceu, né? Então Marcelo vai explicar direitinho. E o que eu estou contando aqui é que o menor de 18 anos que praticou um assalto, depois, em alta velocidade, capotou um carro com ele, 18 anos, e outro menor de 14 anos que estava com ele durante o assalto. Agora, a gente fica aqui na expectativa realmente de saber, até eu perguntei para o Marcelo se era possível, né, localizar o pai desse menor de 14 anos, sem identificar, porque a gente não pode identificar, é tomar todo esse cuidado, essa cautela, né, para saber o que ele pensa, né, como é que o filho dele chegou a uma situação como essa. Ou talvez a alegação de que, olha, ele não estava no assalto, né, mas parece que já tem aí pessoas que disseram que estava sim. Então, quer dizer, me parece que tem algumas coisas aí que precisam ser elucidadas nessa questão. Marcelo, conta a história desde o começo. Como é que eles praticaram o assalto? Foi numa pizzaria aí no Jardim Roberto Almidei, dominaram os clientes, levaram uma moto, levaram um carro, levaram dinheiro, parece que R$500, e ainda depois tentaram, através do uso do Pix, né, fazer com que a pessoa depositasse uma certa quantidade de dinheiro para que eles devolvessem a moto e deixassem em um posto de gasolina que eles avisariam posteriormente. Marcelo, conta a história aí do que aconteceu para depois, então, você concluir com até as imagens do capotamento, né, do veículo, que o nosso repórter, o Éder Júnior, fez um trabalho muito bom, perfeito, viu, no momento que realmente aconteceu a coisa. Conta aí, Marcelo, vai lá. E veja só, na última sexta-feira nós trouxemos aqui a notícia de um roubo a uma pizzaria no Jardim Roberto Selmidei, aqui na cidade de Araraquara, onde 2 indivíduos haviam invadido o local e roubado um veículo, um Fox de cor preta, e uma moto, uma CB300. Com uso de muita violência, eles ameaçaram inclusive uma criança de 9 anos e uma de 1 ano e 3 meses. Os bandidos fugiram do local levando os veículos e tentaram convencer as vítimas a retomar, pelo menos a moto, através de Pix, que elas deveriam fazer e buscar a moto em um posto de combustíveis. Mas a família acabou não seguindo essas orientações. Na noite de sexta-feira, os indivíduos estavam passeando com o veículo e acabaram capotando o carro VW Fox de cor preta aqui, na Avenida Heitor de Souza Pinheiro. Inclusive, aqui estão os restos do acidente que a gente mostra para vocês agora. Nesse acidente, os 2 indivíduos foram socorridos por uma viatura do SAMU até a Santa Casa. Um garoto de 18 anos e um adolescente de 14 anos foram levados ao hospital. Assim que os 2 foram liberados, foram encaminhados para a delegacia, onde o maior foi preso em flagrante e o menor liberado para os pais. A gente percebe pelas imagens que vocês estão vendo aí, olha o estado que ficou o carro, né? Quer dizer, os 2, o menino de 18 na direção e o que estava na companhia dele, 14 anos, que teriam participado do assalto no dia anterior, quer dizer, sofreram ferimentos. A princípio, a informação era de que eram ferimentos graves, mas chegando no hospital perceberam que não, que eram apenas escoriações leves, né? E que ambos acabaram sendo um preso e o outro liberado para os pais. Essa liberação para os pais é que nos levou a fazer aqui este comentário sobre a complacência com o menor que está envolvido num crime tão grave. Quer dizer, a nosso ver, eu acho que ele deveria ser encaminhado para uma casa-abrigo, onde ele seria, nós chamamos de reconduzido, Fundação Casa aqui em Araraquara, né? Porque ele cometeu um crime grave. Então essa complacência entregou para os pais, sabe? Agora, os pais não estão conseguindo dar a esse menor a educação correta. Então, quer dizer, é um passo à delinquência. Eu até perguntei para o Bonholi se era alguma possibilidade, né, da gente poder conversar, claro, sem identificá-lo. A gente não quer identificar nem o menor e nem os pais, né? Mas eu gostaria de conversar com o pai para saber o que o pai pensa, como é que ele analisa, por que o filho chega a uma situação como essa, tá bom? De praticar um crime grave como esse e, por pouco, não perder, inclusive, a vida, né? Colocando outras pessoas e a vida dele mesmo em risco, né? Você conseguiu esse contato com a família ou não conseguiu? Porque tudo é muito sigiloso, né, Marcelo Bonha? É isso, né? A gente tentou esse contato desde ontem, mas desde domingo a gente está tentando contato com os familiares, né?
Inclusive, se algum deles quiser entrar em contato com a gente, é só ligar aqui na nossa produção. Mas a situação é a seguinte, o boletim de ocorrência não foi divulgado, a gente vai tentar localizar através do endereço, a gente vai até lá para ver se ele quer falar com a gente, contar a versão, explicar o que aconteceu, explicar se realmente esse garoto de 14 anos tem envolvimento no roubo ou não, ou se foi simplesmente uma carona mal sucedida. A gente vai tentar ouvir a versão dos pais para tentar entender essa história toda. A gente vai atrás disso sim, Madalena. É isso aí, né? Porque agora toma cuidado, né? Porque o menor, me parece que informações que recebemos ontem, que não são informações oficiais, que o menor estava junto também, porque o pessoal percebeu, né? Que ali tinham 2 moleques, né? 2 jovenzinhos, e um deles, 18 anos, e o outro parece aí com 14 anos, né? Olha aí, ó. Vocês estão vendo aí, acompanhando as imagens do acidente, né? Olha só o estado em que ficou o carro, né? Bom, vamos tentar. Porque é isso que eu estou dizendo a você, nós não podemos mais ter tanta complacência com sejam menores ou maiores criminosos. Essa história também aí de audiência, de custódia, de repente você coloca nas ruas elementos que não podem estar nas ruas. E é por isso que fica aquele discurso, né, que eu comentei aqui, aquele discurso fácil, né, para os beligerantes e também para pessoas que se elegem com esse discurso idiota. Não, tem que matar mesmo, e não é por aí. O que nós precisamos são leis rígidas, tá bom? Leis que contemplam o desejo da população sem necessidade de dar voto a esses vagabundos que chegam lá e não fazem nada. É só lorota, viu? Porque não acontece nada, né? Eles não conseguem mudar nada. Mas, enfim, eles ganham eleições sobre eleições, 20, 30 anos ganhando eleição em cima desse discurso falso, esse discurso moralista e imbecil, que não resolve coisa nenhuma. O que nós precisamos é de uma legislação cumprida e com delegados, com juízes realmente cumprindo a legislação com rigor. Eu não sei também, né? Se esse delegado não poderia dizer, não, o pai está aqui, mas não vamos entregar esse menor para o pai, não. Tá bom? Ele vai para uma casa uma casa de recuperação, porque é lá que nós vamos ver, depois de conversar com o juiz. Vamos primeiro conversar com o juiz para ver o que ele vai decidir a respeito desse menor, e não entregar para os pais. É essa a minha opinião, e gostaria que você que está nos acompanhando também tivesse a sua opinião diante desse quadro. É isso aí, o assunto está delineado e vamos seguir em frente porque nós temos muitas histórias para contar a você.